SBT estuda a mudança em seu principal jornal. Como assim? Vamos mudar o SBT Brasil de novo? Você vai entender tudo isso agora. Aqui você fica muito informado, com opinião e credibilidade. Tudo sobre TV e rádio. Apresentação: John Santos. O SBT, sob o comando de Daniela Beirute, como você sabe, tem realizado diversas mudanças e, claro, alterações na sua programação, buscando se adaptar às exigências do mercado e às expectativas do telespectador de casa. Recentemente surgiram outras informações de que o canal pretende mudar o horário do SBT Brasil. O telejornal atualmente é comandado pelo César Filho. A ideia é transferir o noticiário para as 8 da noite, criando assim uma nova faixa de novelas na grade de programação. Essa mudança vem no contexto em que o SBT está experimentando com a novela infanto-juvenil A Caverna Encantada. Atualmente, ela está sendo exibida em 2 edições, em reprises às 6 da noite ou da tarde e em edição inédita às 8h45. Ao mudar o horário do SBT Brasil, o canal teria oportunidade de certa forma introduzir um novo gênero de programação na sequência às 9 da noite ou às 10, possivelmente voltando a exibições de novelas voltadas para o público adulto, ou colocando o programa do Ratinho mais cedo e depois colocando uma novela após o programa do Ratinho, enfim. Pois é, minha gente, A Caverna Encantada, a edição extraordinária, assim, reprise da novela infantil, que foi uma tentativa de Daniela Beirute em emplacar o novo horário para novelas, acabou não dando certo, durou pouco a tentativa. Depois de apenas 3 capítulos que foram transmitidos pelo canal do Silvio Santos, a emissora decidiu tirar do ar a reprise de A Caverna Encantada, que vinha sendo exibida no final da tarde, ali por volta de 6h30, desde o início da semana. Já a partir da quinta-feira, dia 8 de agosto, o canal voltou a transmitir o Tá Na Hora no seu horário habitual, entre 5h30 e 19h45. De acordo ainda com Flávio Rico do R7, a equipe do programa não teria gostado dessa modificação, de ter o jornal fatiado para colocar uma novela no meio, né? Criar um novo horário de novelas assim do nada. De acordo com o site TV Pop, eles apuraram que as parceiras do SBT foram avisadas sobre essa nova alteração na programação no final da manhã desta quinta. A movimentação foi justificada como parte de uma movimentação de correção de rota do canal. Por mais que a reprise estivesse restrita apenas para 2 praças do painel nacional de televisão, A Caverna Encantada acabou afetando os índices na hora da entrega para o SBT Brasil, porque marcava 2 pontos, né? Essa reprise marcou 2 pontos. Então, quando começava o SBT Brasil recebia com 2 pontos. E aí, para poder crescer, era uma dificuldade, porque o César Filho já havia se isolado na 3ª colocação entre os noticiosos de horário nobre, né? Ele foi superado pelo Jornal da Band, né, nesses embates desde segunda-feira por conta da novela Caverna Encantada. Inicialmente, os executivos do canal de Silvio Santos cogitavam manter o horário alternativo do folhetim até o fim dessa semana. A emissora só mudou de ideia diante da falta de reação da novela no seu horário original e do crescimento da Band na faixa da reapresentação, porque o Datena não está lá no Brasil, gente. Então, o SBT tem que aproveitar que o Datena não está mais, porque o Datena realmente, quando estava no Brasil, gente, a Band alcançava números altíssimos de audiência. Mas como está lá o filho dele, e o filho dele não tem tanto apelo, não tem tanto crescimento de audiência. Então, o que o SBT tinha que fazer? Aproveitar que o cara não está lá, que o titular do jornal não está lá, e cresceu, tá na hora. Aí vão lá e colocam uma novela no meio que não tem sentido nenhum. Então, há um entendimento de que a insistência nesse folhetim no fim de tarde poderia ajudar com que Joel Datena conseguisse se consolidar à frente do Brasil, gente. Porque hoje quem está no comando é o filho dele, né, o Joel. Então, A Caverna Encantada não só tem fracassado às 6h30, como fracassou e foi tirada do ar, mas ela também tem fracassado no horário original. Ou seja, na exibição inédita, ela fracassou nos 2 horários, porque ao decorrer dos seus únicos 3 capítulos que foram exibidos na faixa das 6, ela acumulou, de acordo com o Ibope, uma média de 2,5 na Grande São Paulo. O folhetim também não emplacou no seu horário original, ficou em 4º lugar em todas as suas exibições nesse horário alternativo.
e marcou menos audiência que o Tá Na Hora em todos os dias. O telejornal hoje é comandado por Márcia Dantas e Marcão do Povo e ficou em terceiro lugar na segunda e na terça-feira, ficando atrás da Band apenas na quarta. E às 8h45, também na faixa nobre, o folhetim continua sem encantar. Ou seja, a Caverna Encantada não encantou o telespectador. Então, de verdade, o SBT está bem assim, desorientado nessa parte, mas a informação que a gente tem é essa. Eles cancelaram essa representação, digamos assim, da novela na faixa das 6h30. Eu acho que não iria dar certo mesmo, e que bom que eles perceberam isso antes do tempo. Com informações aí, minha gente, do site Área VIP, o SBT, como você sabe, tem feito muitas mudanças na sua programação nacional. E essas alterações, promovidas com o intuito de renovar, atualizar o conteúdo que é oferecido ao telespectador, e inclui a atração de novas atrações. Incluiu Chegou o Chega Mais, o Tá Na Hora, além também do SBT Brasil, que foi reformulado hoje, comandado pelo César Filho. A emissora, ao que tudo indica, não pretende parar por aí. Está avaliando com grande cautela a possibilidade de uma mudança muito interessante na sua grade noturna. É notável que essas alterações fazem parte totalmente de um esforço mais aberto para poder reconectar a emissora com os diferentes segmentos de sua audiência, que se tornaram mais exigentes e diversificados ao longo do tempo. Essa renovação, que já começou a ser implementada desde o início do ano, inclui uma série de experimentos na programação. Programas como o Chega Mais, o Tá Na Hora foram criados para poder atender a demanda por conteúdos, e de certa forma conteúdos mais dinâmicos, mais contemporâneos, enquanto o novo SBT Brasil, hoje sob a liderança de César Filho, busca revitalizar a oferta de jornalismo do canal. Agora, a emissora estuda com bastante atenção uma reestruturação ainda mais profunda, dessa vez focada na sua grade noturna, no horário nobre, no prime time. A proposta, embora ainda em fase de análise, sugere que o canal está considerando um retorno a uma fórmula mais tradicional de sua programação, com novelas familiares ocupando o horário das 7h15 às 8h. Isso remete a um formato que fez sucesso no passado, quando a dramaturgia ocupava um espaço muito grande na programação, oferecendo ao telespectador histórias inéditas e envolventes. A possibilidade dessa reestruturação traz à tona a questão da programação local, que ocupa 7h15, 7h20 ali, os jornais locais, parte desse horário. Caso a mudança venha a acontecer, será necessário, o SBT Nacional, negociar com as afiliadas para poder ajustar o espaço aonde vai ser dedicado ali os conteúdos regionais. Essa negociação vai ser muito importante para poder garantir que o público local não seja prejudicado, mantendo a relevância e a diversidade que as programações regionais oferecem. Um aspecto interessante dessa movimentação do SBT é a tentativa de revisitar estratégias que antes foram bem-sucedidas, mas adaptá-las ao contexto atual. Um exemplo disso foi a decisão inédita e muito doida, tomada por Daniela, que determinou a reprise da primeira semana de A Caverna Encantada antes do telejornal de César Filho, o SBT Brasil, às 6h. Essa reprise, como você sabe ou não obteve o resultado esperado, registrando apenas 2 pontos no Ibope em São Paulo, segundo dados prévios. Esse desempenho fraco acendeu um sinal de alerta dentro da emissora, levando a questionamento sobre a eficácia de repetir fórmulas que funcionaram em outros tempos. A baixa audiência da reprise de A Caverna Encantada é um indicativo de que o público pode estar em busca de novidades e não de um retorno a conteúdos que, embora nostálgicos, já não ressoam da mesma forma. Ainda assim, a direção do SBT parece estar determinada a explorar todas as possibilidades antes, claro, de tomar uma posição. O fato de esse assunto estar sendo estudado internamente indica que o canal está disposto a arriscar e inovar, mesmo que isso signifique voltar a produzir conteúdos com um apelo mais adulto, conforme foi ventilado recentemente, ou seja, trazer novelas adultas. Essa discussão interna do SBT tem gerado uma série de especulações sobre o futuro da grade noturna do canal. De acordo com o Flávio Rico, ele mencionou que o SBT estaria considerando voltar a produzir conteúdos voltados para um público mais maduro,
o que seria uma guinada muito grande em relação ao direcionamento mais familiar que tem predominado nos últimos anos aí. Essa, de certa forma, assim, possível mudança de direção levanta várias perguntas. Seria esse o início de uma nova fase para o SBT? A gente estaria prestes a ver algo novamente novo na faixa das 9? Essas são questões que ainda não têm resposta, mas a expectativa é grande. O público, ainda assim, como os críticos, está ansioso para ver quais vão ser os próximos passos da emissora. Por enquanto, o SBT tem sido muito cauteloso em suas declarações públicas sobre esse assunto. Procurada pelo Área VIP, a emissora negou de forma categórica que haja planos concretos para que ocorra alguma mudança na grade noturna, afirmando que as informações sobre uma possível reestruturação são apenas rumores. Contudo, a negação oficial não diminui a especulação e o interesse em torno do tema. No ambiente aí de TV cada vez mais competitivo, onde as plataformas de streaming também exercem uma pressão muito grande, isso se dá em resposta à intensa concorrência que o SBT enfrenta, especialmente da Record, que tem alcançado altos índices de audiência com suas novelas, inclusive com a novela turca Força de Mulher. Essa novela, a primeira exibição de uma novela turca na Record, que antes era exibida pela Band, a Band que tinha esse primor de exibir novelas turcas após o Jornal da Band, e ela agora é exibida na Record. Não tem sido, mesmo não sendo uma produção própria da emissora, tem conquistado aí o público brasileiro e gerado resultados impressionantes em termos de audiência, chegando a marcar 6 pontos, enfim, uma audiência muito alta comparado aos 3, 4 pontos que o SBT marca com a novela Caverna Encantada. Isso coloca uma pressão, de certa forma, muito grande sobre o SBT, que vê a sua novela, novela nova, produção própria deles, lutando para poder manter-se competitiva. De acordo até com o Flávio Rico também, nesse comentário que ele fez em respeito, que esse horário das 6 é um horário ok, que tem um público infantil que o SBT espera, é que se a novela não deu certo quando começou, para ela poder continuar assim a crescer em algum momento é muito difícil. Ou seja, na opinião dele, a novela tem que começar bem no início e não no decorrer das exibições. Se começou mal, vai deslanchar. A mudança de horário do SBT Brasil poderia, de certa forma, ser uma tentativa de reposicionar o canal no mercado, buscando atrair um público mais amplo, um público mais assim diversificado. A introdução de novas novelas na faixa das 9 ou das 10 poderia ser uma resposta direta ao sucesso das novelas da Record, oferecendo uma alternativa para o público. Só que essa estratégia também, claro, como tudo que a gente faz, tem os prós e tem os contras. Então essa estratégia também envolve riscos, porque alterar o horário de um telejornal que de certa forma está consolidado às 19h45, como o SBT Brasil, pode alienar parte do seu público cativo que já está habituado com o horário atual. E até a equipe do Tá Na Hora, que é exibida ali 5h30 da tarde, de acordo também com o Flávio Rico, não teria gostado dessa fatiação, de ter fatiado o jornal para colocar a novela no meio. Porque o Tá Na Hora em São Paulo, ele é cortado e é exibida ali a novela 6h30, na Caverna Encantada para São Paulo. E aí as afiliadas que têm os seus Tá Na Hora locais. Além disso, a introdução de novas novelas pode ou não ressoar com o público, dependendo da qualidade e do apelo dessas produções. A decisão de testar a Caverna Encantada às 6 pode ser vista como um movimento de certa forma muito ousado do SBT, tentando capturar um público mais jovem. Só que, no entanto, o fracasso do Ibope levanta questões sobre a eficácia dessa estratégia. Talvez o público infantil esteja mais interessado em outros tipos de conteúdo, ou talvez esse formato de novela não tenha mais e não consegue ser mais atraente o suficiente. A Daniela, que está à frente dessas mudanças, enfrenta o desafio de equilibrar inovação com a manutenção de uma base de audiência leal. Alterações na grade de programação estilo Silvio Santos sempre envolvem uma dose de incerteza, especialmente quando se trata de mudar horários de programas que já estão estabelecidos. A criação de uma nova faixa de novelas também pode exigir investimentos grandes em questão de produção e marketing,
algo que o SBT precisa considerar cuidadosamente. Os próximos meses serão decisivos para entender o verdadeiro rumo que o canal vai tomar. Se as mudanças na grade noturna realmente vão se concretizar, elas podem, sem dúvida, representar um ponto de inflexão na história recente do canal. O resultado dessas alterações, seja ele positivo ou negativo, vai ter implicações profundas, tanto para a emissora quanto também para a audiência. O SBT tem uma longa tradição de inovação, com momentos icônicos que marcaram a TV brasileira. As decisões que estão sendo consideradas agora podem muito bem entrar nessa lista de momentos marcantes, dependendo de como eles vão ser implementadas e também, claro, recebidas pelo público. O desafio vai ser encontrar o equilíbrio certo entre tradição e inovação e também entre atender expectativas do público e também conquistar novos públicos. Essa é uma tarefa nada fácil, mas a história do canal mostra que ela tem capacidade de se reinventar quando necessário. Além das questões de programação, as possíveis mudanças também têm implicações comerciais, uma vez que os horários nobres são os mais valiosos para a venda de publicidade. Qualquer alteração na grade noturna deve ser muito planejada para garantir que a emissora mantenha uma atratividade para os anunciantes. Tá dada a informação aí, minha gente, do site Área VIP, de que o SBT pretende mudar o SBT Brasil, tirar das 7h45 e jogar para as 8 e criar um novo horário de novelas, voltar, na verdade, ao antigo horário de exibições de novelas. Tá dada a informação. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, pois não temos mais tempo. O que você faz agora? Se inscreve aqui embaixo, deixe o seu gostei e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, X Antigo, Twitter e também Instagram, @BastidorosTM, para estar acompanhando essas e outras informações, notícias do mundo da comunicação, TV e também rádio. Se cuidem todos vocês e até a próxima.